Bem, pessoal, estamos começando mais uma conexão das Minas Gerais. Aqui o bate-papo é bom, tipo aquele bate-papo do botequim. Está aí a Bianca Alves, você já conhece, né? Jornalista muito conhecido aqui em Minas Gerais. Carlos Lindenberg, do blog do Carlos Lindenberg. E o Coronel Bianchini, que é também uma personalidade aqui de Minas Gerais, muito conhecida porque foi comandante da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Queria, primeiramente, falar para o Coronel Bianchini, que foi comandante da PM. Coronel Bianchini, você acredita que ladrões tiveram a coragem de roubar 2 toneladas de cocaína do André do Rap e do Antes Gordão? Cara, que país é esse? Os caras tiveram prejuízo de 81 milhões. O que é que eles vão fazer agora? Olha que prejuízo, como é que eles vão trabalhar? André do Rap é aquele cara que fugiu, saiu pela porta da frente, sabe, com um habeas corpus, lá, um livramento que foi dado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que já se aposentou agora no meio do ano. Que país é esse? Inclusive, agora é foragido, né, Pernambuco? Oi? Agora ele é foragido, né? Mas e como é que ele vai fazer? Vai reclamar a quem? No PROCON? Aonde, Coronel Bianchini? Fala aí. O que ele faz agora? Prejuízo de 81 milhões. Como o crime é organizado, ele vai reclamar com os comparsas aí que comandam essa área no Brasil, e pode ter certeza, Pernambuco, que vai morrer muita gente por causa disso. Não é? Nesse meio não existe perdão. Né? Não é aquela famosa frase que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não. Você pode ter certeza que daqui a pouco... Será que ele vai fazer? De vários homicídios aí em decorrência disso que está acontecendo. Mas Walter, isso é comunismo. Será que ele vai fazer um BO lá? Será que ele vai fazer, hein, Bianca? O país está cheio de comunistas. Ele vai reclamar, Pernambuco, ele vai reclamar com a Marcola. Exatamente. Olha só. Cara, sem brincadeira, o cara não pode trabalhar nesse país. Imagina, 2 toneladas de cocaína vão lá, eu uma piada. É um absurdo, é um negócio. Você já viu uma piada? É um absurdo. É um prejuízo mesmo. Que antigamente ser comunista era mais difícil, sabe? Carlos Lindenberg. Como diz o Marcos Fagundes, tem vaca estreando bezerro nesse país, viu? Ô, Pernambuco, você está cortando a Bianca aí. O meu som está aí? Pode falar, Bianca. Não, estou falando que eu vi um negócio outro dia de que antigamente ser comunista era mais difícil. Você tinha que ler o manifesto, você tinha que ter muita cultura geral, tinha que ler Marx, né? Tinha que ter, no mínimo, ter feito um semestre na faculdade de economia. Agora não, é só falar mal do Bolsonaro que você vira comunista. Então, tá, beleza. Lindenberg, tem vaca estreando bezerro, hein, Lindenberg? Tem, principalmente no Ministério da Economia. É outra tragédia na economia nacional. Foram embora 4 assessores do ministro Paulo Guedes, o dólar foi a 5,66 e a bolsa caiu 2,75%. O que será desse país? Roubaram a cocaína do André do Rap. A economia agora está abandonada, porque o homem que era o famoso posto Ipiranga, hoje parece que é uma banquinha de querosene na esquina, viu? Pois é. O problema todo, o Pernambuco, o Bianca e Bianchini, tudo aí está atrelado à sucessão de 2022. O pessoal do Guedes, o ministro Guedes lá, não aceitou esse liberalismo aí e resolveu sair fora. Mas tudo isso está ligado às eleições de 2022. Né? Não é à toa que o presidente Bolsonaro voltou com esse programa aí, o antigo Bolsa Família, com o nome agora de Brasil, né, se não me engano, mas tudo ligado, evidentemente, às eleições de 2022, e ele vai, claro,
jogar pesado. Começa agora, já pagando em outubro os R$ 400 do Bolsa Família. Só que esse Bolsa Família não é o antigo Bolsa Família, porque ele tem uma redução no nível de abrangência dele. Portanto, ele vai pagar menos, vai pagar R$ 400 aí a partir de outubro, agora desse mês agora. Até o final de 2022, período da eleição, né? E tem Até a questão também, essa questão de furou o teto de gastos, né? E o ministro não gostou, Benga, porque também o presidente Bolsonaro já está abrindo um programa para atender 750 mil caminhoneiros no Brasil que estão reclamando da alta do diesel. Minas Gerais e Rio de Janeiro, os caminhoneiros estão parando. Com isso, já alguns postos de gasolina já tem até fila para abastecimento. Agora, de onde se tira esse dinheiro? Porque tem aquela questão, bem, aqueles precatórios também, né? São quase 90 bilhões porque o governo tem que pagar, né, dos precatórios. E aí, como é que fica? Na realidade, o Pernambuco, o Carlos falou uma coisa muito séria. Está aberta aí a questão eleitoral de 2022. O governo Bolsonaro sabe muito bem, né, o presidente Bolsonaro, que para ele ter alguma chance, ele tem que aprovar esse auxílio de R$ 400 até o final de 2022. Isso para ele ter alguma chance, né? Com relação aos caminhoneiros, e na verdade o Cássio também falou o seguinte, ele vai diminuir o número de pessoas atingidas, parece que eram 21 milhões, está reduzindo aí para algo em torno de 15 milhões de pessoas, ou até 17 milhões, e aumentando o valor. Agora, com relação aos caminhoneiros, ele anunciou esse programa que vai atingir 750 mil caminhoneiros autônomos, né? Que são aqueles que, segundo ele, levam todos os alimentos para os mercados e tudo mais, não sei o que e tal. Só que ele não apontou de onde vai tirar esse dinheiro, né, o Pernambuco? Tem isso também. Ele falou que vai dar esse auxílio, ele está correndo aí igual um louco para poder arrumar os R$ 400 para esse novo Bolsa Família que ele vai lançar. E ele não tem recurso para poder pagar esses 750 mil caminhoneiros. Primeiro, ele não falou qual o valor que é, ele não falou de onde vai tirar dinheiro para pagar isso. Então, os caminhoneiros, pelo que eu li até agora, eles estão com certo ceticismo em relação a essa oferta que o Bolsonaro está fazendo, né? Aqui em Minas Gerais, os caminhoneiros estão protestando, não só com relação ao preço do diesel, porque o negócio deles é o preço do diesel, mas também porque em Minas Gerais e no Rio de Janeiro o preço do ICMS, né, o valor do ICMS é um dos maiores cobrados também no país, por isso a paralisação nas duas. Em Minas Gerais hoje, nenhum desses caminhões tanque conseguiu abastecer, viu, Pernambuco? Para poder abastecer os postos. Então a gente corre risco de desabastecimento, sim, né? Então a gente não sabe até quando vai isso. Agora, esse é um governo que eu falo para você, e eu estava conversando isso hoje com as pessoas, qual projeto tem esse governo? Qual projeto? Me fala qual o projeto de governo do Bolsonaro. Não tem. As pessoas ficam indo. Não tem, não existe projeto. Não, Carlos? Não tem projeto. Esse é um governo sem projeto. O que nós queremos no Brasil? Você está cortando recursos na área da ciência e tecnologia, você vê o fiasco que foi, o carão que passou o ministro da Ciência e Tecnologia com aquele orçamento de 83 milhões. Né? Um orçamento que já não dava de 600 e poucos milhões, vai aprovar para 80 e poucos milhões. Ou seja, nós não vamos ter pesquisa nesse país, os bolsistas não vão ter recurso, não vai ter nada nesse país. Então, um país que não investe em pesquisa, não investe em educação, as nossas universidades estão à míngua. Por mais ruim que o governo da Dilma fosse, a Dilma conseguiu abrir inúmeras centros federais, né, esses centros que nós temos de formação técnica. A Dilma conseguiu criar esse programa que é do Brasil Sem Fronteiras. Ou seja, por mais ruim que ela fosse, né, ela ainda investiu nessa área da educação. Esse governo nem nisso, não tem investimento em nada, não tem investimento em pesquisa, não tem investimento em modernização do nosso parque industrial. Não há nada nesse governo, é um governo sem projeto. Aonde nós vamos parar? Se nós tivermos um desastre de mais 4 anos de um governo desse, aonde nós vamos parar? Meu Deus do céu! Eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar isso.
Eu tô fazendo, viu, Walter? Eu tô fazendo um trabalho em cima da indicação do Paulinelli para o Nobel, né, Pode falar da Paz, mesmo. que acabou, né, não acontecendo. E eu estava lendo aquela revolução que o Paulinelli promoveu na época da agricultura brasileira, que ele pegou todos os técnicos que o país tinha na área de agricultura e mandou para as universidades e tal, e formou esse pessoal todinho, principalmente nos Estados Unidos, né? A formação na época na área era muito teórica, era muito francesa. E eu estava vendo assim, o que eles aplicaram na época por ano, só nesses programas, para poder fazer o Cerrado começar a produzir, era coisa de 2 bilhões de reais hoje, o equivalente a isso. Seria assim, praticamente 4 vezes o antigo orçamento da ciência e tecnologia, né? Num programa de agricultura. Então, assim, é muito que o Brasil desistiu, e eu não estou fazendo apologia da ditadura, não. Aquele foi um programa, acho que foi a única coisa boa que teve ali, foi aquele programa. E aonde nós chegamos com isso, né, Bianca? Olha só que nós chegamos em termos dessa área da tecnologia na área da agricultura. Não é? Dá resultado. A gente importava alimentos. Hoje nós somos o segundo grande exportador do mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos. Então, assim, são questões que realmente... Agora, em relação ao Paulo Guedes, eu estava vi rapidamente nas manchetes, parece que ele pediu licença para furar o teto. Ele não discordou, não, ele topou. Não, ele pediu licença. Está na onda. É que é um absurdo. É que é um absurdo, Bianca. E é por isso que quatro secretários dele pediram para ir embora, porque ele topou, e os caras não aceitavam isso. Agora, os 4 secretários, eu acho que eles aproveitaram para sair. Você entendeu o negócio? Pediram para sair, porque o negócio é uma bagunça. Não tem... afunde, né? Não tem... Poxa, pelo amor de Deus, vamos aproveitar esse negócio aqui, vamos fingir que nós discordamos de furar o teto de gasto e vamos se mandar daqui, porque não tem jeito, ué. Não tem projeto. E os caminhoneiros estão chamando esse auxílio aí do governo federal de auxílio de esmola e marcaram para o dia 1º a paralisação nacional. Quer dizer, imagina novamente aquela crise que nós tivemos lá atrás, da greve dos caminhoneiros, que causou realmente grande impacto na vida de todos os brasileiros. É uma situação complicada. Agora, vamos ver o que, é que vai acontecer. Né? Cada povo tem um governo que merece. Carlos Lindenberg, Bianchini e Bianca também. E esse relatório da CPI, depois de 6 meses, foi um bafafá danado, uma confusão. O Aziz bateu de frente com o Renan, depois o Renan foi para cima, enfim, fez aquele relatório, mais 60 pessoas que serão indiciadas, vamos ver o que é que vai dar. O presidente Jair Bolsonaro deve responder por 10 crimes, enfim, os filhos deles também foram citados, denunciados, mas qual a avaliação que vocês fazem do final dessa CPI, do relatório final? Bianca. Está todo mundo eleito. O Aziz, o Renan, está todo mundo. Pode ficar tranquilo. Só isso? Só. Eu acho que não vai dar nada, não. Você não vê desgaste político nenhum nisso? Crimes contra a humanidade virou... assim, é claro que ele foi um absurdo a maneira com que ele se conduziu durante a pandemia, mas eu acho que a coisa devia ser mais direta ao lugar. Não, né? Não se conduziu corretamente, vamos fazer um processo... Agora, pedir para poder indiciar o Bolsonaro por crimes contra a humanidade é um caminho tão grande até chegar em Haia, que aí você faz uma coisa que não acontece, fadada a não acontecer. Entendeu? Eu sinto muito. Bianca, eu acho que, claro, quando você tem na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, quando você tem o apoio do Centrão, evidentemente, aquele Centrão, né, que o general Heleno disse um dia, né, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Né? Se você pega essas coisas juntas, você vê que realmente fica difícil uma coisa. Isso vai acabar, evidentemente, no Supremo Tribunal Federal, que é onde caem essas coisas todas, porque vai ser chamado a qualquer momento a decidir essa parada. Mas eu acho que essa questão do crime contra a humanidade, isso pode chegar em Haia
e criar um problema. Porque se você imagina que o Bolsonaro supõe que vai governar por mais 4 anos, né? Isso vai acabar atingindo ele de alguma maneira. Mas, no fundo, o que dá é o seguinte, eu acho, a minha avaliação, eu estava lendo esse material todo aí, eu acho o seguinte, aliás, são 9 crimes, né, imputados aí ao presidente Bolsonaro. Entre eles, uma série de coisas aí. Prevaricação, desvio de verba pública, uma série de coisas. De maneira que eu acho que vai desgastar cada vez mais politicamente o presidente Bolsonaro, por mais que ele tenha ali 20 ou 25% de agregados, né? Ele vai acabar aí numa situação muito delicada daqui para frente, com esse desgaste que essa CPI provocou nele, na imagem dele, na imagem do governante, sem falar naquilo que Bianchini falou antes, que é um governo que não tem projeto nenhum. Você não tem nenhum projeto de economia, você não tem um projeto de administração, você não tem um projeto de desenvolvimento tecnológico, como acabamos de ver aí agora com o astronauta nosso aí, né? De maneira que vai desgastar cada vez mais, né? E tudo isso vai aflorar na campanha eleitoral, não tem a menor dúvida. E vai ficar uma coisa curiosa, que vai ficar um chamando um de ladrão e o outro chamando o outro de desorganizado, sem planejamento, sem projeto, sem nada. Que é uma coisa também lamentável. Agora, eu queria também ouvir a opinião do Coronel Bianchini, como professor de processo penal, o que é que esse relatório, onde é que pode chegar, finalmente? O Lindenberg, aproveitando aqui uma deixa, me falaram já que esse governo tem um projeto Caracol, né? O governo entrando com a cara e o povo com o resto, né? Mas é um negócio que vira piada, porque realmente a gasolina do preço que está, a essa questão dos caminhoneiros, né? Combustível, o preço do alimento, milhares de pessoas passando fome, gente correndo atrás do caminhão do osso, catando comida nas lixeiras, que é uma coisa deprimente, isso dói o coração, a alma da gente, quando tem um ser humano catando alimentos, né, no cesto do lixo, é terrível. Mas, Coronel Bianchini, com relação à questão processual, penal, qual a sua avaliação a respeito desse relatório? Pernambuco, tem uma série de coisas que a gente quer comentar aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a CPI atingiu o objetivo dela. Qual que era o objetivo dela? De expor as mazelas desse governo, principalmente na área da saúde no período da pandemia. Então, ela atingiu um objetivo. Eu tenho comigo aqui que, embora eu, na mesma esteira do Carlos, eu acredito que isso, nesse momento, não vai dar nada. Por quê? Porque para você imputar esses crimes ao presidente, você primeiro precisa que o Ministério Público, né? E aí nós temos a figura do Procurador-Geral, né, da República, que ele não tem nenhum interesse de afrontar o governo, né, de causar nenhum embaraço para esse governo que está aí. É o que a gente está percebendo até hoje, né? A gente que sempre viu o Ministério Público num posicionamento bem assim, fora da política, né? Muito combativo, né? Muito combativo. Sim, sem tomar partidarismo, sem nada, a gente se espanta quando vê o procurador-geral. Agora, se a gente for na escolha do próprio procurador-geral, isso já traz para a gente uma noção de que ele deve ao governo, porque ele não fazia sequer parte da lista que foi apresentada pelos integrantes do Ministério Público para ser o Procurador-Geral da República. Então, ele é uma pessoa que foi procurador porque tinha um bom relacionamento com pessoas próximas ao presidente. Então, por isso, ele foi ser o Procurador-Geral. Nem pelos seus próprios companheiros, ele foi indicado para ser o Procurador-Geral da República. Então, fica aquela questão de eu ter uma dívida com essa pessoa, assim como o Alexandre de Moraes, quando veio a intervenção do Temer, ele aceitou a intervenção do Temer por uma dívida que ele tinha com o Temer, porque ele chegou ao Supremo
por uma indicação do Temer, não é? Então, há aquela coisa. Então, ele aceitou a intervenção do Temer para poder, naquele momento ali, dar uma refreada em determinadas coisas. E assim a gente está vendo o Procurador-Geral da República, né? Ele tem, quando a gente está vendo várias entrevistas que ele está participando, ele tem o sonho de ser ministro do Supremo. Então, ele carrega consigo esse sonho. E ele vislumbra que, se o Bolsonaro tiver um próximo mandato, né, de presidente da República, o Bolsonaro vai indicar ainda mais ministros, e ele ainda guarda até a expectativa para esse momento, porque nós temos lá o Alcolumbre freando lá a questão do ex-advogado-geral da União para poder ser o próximo ministro da STF, então ele carrega consigo essa expectativa de ser um ministro do Supremo, se não nessa indicação agora, mas nas próximas indicações que o próximo presidente da República haverá de fazer. Então, eu não vejo nele nessa vontade. Então, se ele não quiser fazer, então não adianta o relatório, porque quem tem que estar convencido da prática desses crimes é o Procurador-Geral da República, que compete a ele fazer uma denúncia ao Supremo do presidente da República. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o presidente, para ser processado, precisa de uma licença do parlamento. E a gente não vê no parlamento hoje uma boa vontade nisso também, não. Então, e eu acho que nem da própria oposição, porque a oposição ela quer mal Bolsonaro até o final. Então, a conjuntura política e a conjuntura jurídica me levam a crer que isso não vai dar em nada, do ponto de vista de imputar ao presidente a prática de determinados delitos. Mas a CPI, ela atinge o seu objetivo, que é aí que eu acho que é o objetivo maior de parte da oposição, de expor mazelas desse governo. Que é um governo que se apresentava como anticorrupção, que não havia corrupção nesse governo, que era um governo que estava ali com pessoas ultramente competentes, que era aquela coisa toda, e isso se foi desmanchado, né? Então, a CPI ela conseguiu mostrar essas falhas do governo, tanto no combate à corrupção, quanto naquela questão de serem pessoas altamente capazes de mudar esse país. Então, acho que o objetivo ela conseguiu. E isso vai ser... E outra coisa, então, com essa propositura agora, ela atinge um outro objetivo. Enquanto o presidente estiver preocupado com o relatório da CPI, você consome tempo do presidente para que ele não possa fazer outras coisas. Para que ele tenha que, às vezes, se preocupar com a sua defesa em relação àquilo que está sendo imputado a ele. Então, ele vai gastar tempo, né? E tempo é precioso nesse momento. Nós estamos aí a menos de um ano das eleições do ano que vem. Então, o tempo é um fator muito precioso, que você vai consumir dele para poder estar explicando aquelas coisas que estão colocadas aí. Então, eu acho que esse é o maior objetivo que a própria CPI ela atingiu, né? Agora, as questões criminais, muitas delas, elas haverão de prevalecer mesmo depois que o presidente sair da sua função de presidente da República. Vamos aguardar ver o que vai dar, né? Alguns crimes, inclusive, ali, pelo tamanho da pena, eles prescrevem daqui a mais de 20 anos. E eu acho que o Bolsonaro, assim como a sua família, eles serão alvo de muitos processos depois que ele deixar a presidência. Ô Lindenberg, em depoimento à Justiça, ex-empregado diz que Bolsonaro sabia da corrupção dos filhos. Esse ex-empregado é aquele que também já falou no início do ano a respeito do esquema da rachadinha na família Bolsonaro, né? Então, ele, depois dessa semana na Justiça Federal, no Ministério Público do Trabalho, lá em Brasília, e ele disse que o esquema de corrupção dos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro sempre acontecia, porque tem essa noção, aquela história. Tanto que o filho caçula do Bolsonaro chama esse rapaz de pai. E o Bolsonaro, quem gerenciava, segundo ele, os esquemas da rachadinha, era a ex-mulher do Bolsonaro, aquela que, segundo dizem, né, traiu o Bolsonaro com um bombeiro militar lá do Rio de Janeiro, aquele rolo todo. Enfim, quer dizer, mais um problema na cabeça do presidente. E ele disse recentemente, viu, Bianca, que muitas vezes chora no banheiro sozinho, mas a esposa dele nunca foi testemunha desse choro dele. Eu realmente acho, viu, que não é fácil que um sujeito que é presidente da República, do temperamento que ele tem, segurar essa onda toda. E dizem que o poder é solitário, né? Porque você tem que decidir sozinho. É muito complicado. Bianca, você acredita no choro do Bolsonaro? Ele afirmou que chora. Eu acredito que, como qualquer ser humano e homem, tem o direito de chorar. É muito difícil
Hein, Bianca? Homem que é homem não chora, não, entendeu? É mesmo, Bianca? Falo isso. O Walter, a sensação que eu tenho em relação ao Bolsonaro é de uma pessoa que fica o tempo todo, sabe, pensando na próxima motociata, sabe como é que é? E aí, de repente, entra um assessor e fala: pô, presidente, os caminhoneiros estão lá reclamando e tal, precisa de arrumar um jeito de diminuir a gasolina. Pô, chama aquele cara que mexe com isso. Como é que é o nome do fulano mesmo? Então, assim, vai ter tempo de chorar? Está pensando em outra coisa, sabe? Essa questão, eu até queria falar com vocês um negócio que me chamou a atenção outro dia, de um assunto que a gente já falou, de onde arrumar o dinheiro aí para esse Auxílio Brasil, essa coisa toda aí. Eles estão pensando em usar os precatórios, né? Eu não sabia, no Brasil vende precatório, né? A maior parte desses precatórios estão em poder de bancos, né? Então, se o Bolsonaro decidir que não vai pagar os precatórios para os bancos, ele arruma um inimigão, que é o mercado financeiro, né? Esse tira qualquer Agora tem o deságio também, né? O que vocês acham? É o deságio, né? Hã? De quem compra o precatório. Segundo a Não, informação, tem na realidade, o que aconteceu com esses caras que estão com os precatórios? Eles já compraram com deságio. Porque eles sabem que eles vão receber lá na frente. Agora chegou a hora de receber. Né? Eles já pagaram, né? Na prática, quem tinha para receber o precatório mesmo já negociou com esses agentes financeiros, recebeu lá 40% do que deveria receber, né? Geralmente um deságio de dar nesse em torno aí de 60%, 50%. E agora esses caras estão aí para receber, é o mercado financeiro. E o mercado financeiro é que está para receber um calote, não é o cidadão que ganhou a ação, não, é o mercado financeiro que comprou esses precatórios no mercado. Carlos Lindenberg, o ministro Alexandre Moraes mandou que o Ministério da Justiça interceda e prenda, procure extraditar aquele blogueiro, que todo mundo conhece, Alan dos Santos, daquela Terça-feira Livre, e a Polícia Federal acredita que ele também esteja até envolvido naquele esquema de invasão do Capitólio, né? E aí, quer dizer, é mais um arrependido, né? Com certeza vai ter que sentir o peso, né, da chave da cadeia e, com certeza, é uma situação mais complicada, né, para um aliado forte do presidente Jair Bolsonaro. Tá bom, eu acho que eu não sei se ele está arrependido disso, não. Se ele agora está lá encostado com a turma do Capitólio, da invasão do Capitólio, eu não sei se ele chega a ter algum arrependimento, não. Eu acho que ele é um blogueiro muito ativo, muito atuante, aquele Terça-feira Livre, né? Postava aí o dia inteiro, né? Fazia maior confusão com essas fake news, é um especialista em fake news, de maneira que eu não acho que ele vai estar arrependido, não. O que eu acho é que ele está procurando, evidentemente, um encosto, ele está procurando alguém que possa pará-lo, porque o Bolsonaro não é de estar passando a cabeça passando a mão na cabeça das pessoas, não. Ele, quando atrapalha, ele larga para lá. Nós temos visto aí já tantos que foram abandonados pelo Bolsonaro, porque começa a atrapalhar, ele tira fora, sai fora. Ele não fica com ele junto, não. Que é inclusive, uma estratégia política, né? Pelo menos uma tática da política, né? Você, em determinado momento, você tira de pé de você alguém que possa estar te atrapalhando de alguma maneira. Agora, Lindenberg, depois seria do blog Terça-feira Livre. A partir do momento que ele for preso, já não teremos mais a Terça-feira Livre, né? Ele não terá mais. Terá a Terça-feira livre não, né? De forma livre nenhuma. Não, né? Agora, voltando um pouco para Minas Gerais, e essa briga aí... Porque na decisão também, o Alexandre Moraes ele impede qualquer monetização dele através do site, né? Exatamente. Tem um negócio engraçado. Vocês lembram quando aquela Sarah Winter foi presa? Ela ficou uma semana presa e entrou com uma ação contra o Supremo porque ela tinha perdido R$12 mil, porque ela não pôde ficar enchendo o site dela de bobagens. Sabe como é que é? O pessoal ganha muito dinheiro. É duro, viu, o jornalista ficar
como é que eu posso dizer? Semana passada, sabe, Walter, a gente acabou não falando sobre a justiça do Nobel da Paz para 2 jornalistas, sabe? A vida de jornalista hoje é difícil. Você quer trabalhar com coisas mais sensatas, com dados mais corretos e tal, e fica brigando com esse pessoal que ganha dinheiro para falar mentira, sabe? É muito complicado esse Alan dos Santos. Se ele tá envolvido com o pessoal do Capitólio, eu acho que ele deve ser do FMI, né? Deve ser uma Federação Mundial dos Idiotas. Porque isso aí junta, né? Anda junto. Lindenberg, Bianchini e também a Bianca Alves. Olha, e o que está acontecendo com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil? Está tomando porrada todo dia dessa Câmara Municipal. E agora nessa questão também aí que vazou, né, um áudio, né, onde ele disse que, segundo aquele ex-chefe de gabinete, que o cara tinha um traíra com ele, não sabia, né? Com certeza. Eu acho que o cara que faz o que esse sujeito está fazendo aqui para nós é mau caráter, né? Porque teve ali, convivendo com o prefeito Calil na cozinha e passando agora conversas, enfim, essa coisa toda, também em cima do secretário de governo, Adalcleber Lopes. Lindenberg, a Câmara Municipal está em cima do Calil com força e o impeachment dele parece que já está sendo preparado, viu? Ele disse que não tem medo também, não. Walter, esse negócio de mau caráter na política, com raras exceções, não é novidade também, né? Isso a gente sabe que tem para todo lado, né? Não se trata de novidade. Você está falando aí desse rapaz aí, mau caratice, não é privilégio desse pessoal, não. Agora, o que acontece é que o Calil ele deve dar aí alguma explicação nas próximas horas, porque realmente eu tenho uma fonte lá no gabinete, da Aneli, que me passa muita coisa. Ele me passou hoje uma série de coisas, entre elas a de que o impeachment do Calil está em andamento. Se isso vai se concretizar ou não, isso é outra história. Até porque também nós sabemos que não se instala um processo de impeachment de uma hora para outra. Isso leva tempo, e isso vai parar também no Supremo Tribunal Federal, como quase tudo para. O que é curioso, né? Os políticos, do modo geral, fazem as suas bobagens e aí recorrem ao Supremo Tribunal Federal para buscar algum tipo de alívio, né? Que é uma coisa impressionante. Faz as bobagens e corre para o Supremo Tribunal Federal. E aí fica aquele monte de processo no Supremo Tribunal Federal à espera de julgamento, e as coisas vão se enrolando por aí afora. Eu acho o seguinte, o Calil comprou uma briga, o Marcelo Aro está por trás de tudo isso, o deputado federal Marcelo Aro está por trás de tudo isso. Aliás, o Calil já falou comigo sobre isso, pessoalmente. Então, tudo isso é obra do Marcelo Aro. Tudo. Ele que, inclusive, foi nomeado pelo Romeu Zema, uma espécie de delegado pessoal junto aos interesses do governo federal. Coisa de doido, né? Porque já tem um coordenador de bancada, agora tem um outro, que é um porta-voz, né? Junto ao governo federal. Ele representa o governo de Minas Gerais na Câmara Federal. Existe, né, coordenador da bancada federal, que é o deputado Diego Andrade, que é do PSD. E agora o Zema colocou o deputado federal Marcelo Aro como líder representante do governo de Minas na Câmara Federal. Agora, Bianchini, Bianca e também o Lindenberg, me conta uma coisa. E aí, o Zema colocou o salário em dia e já prometeu pagar o 13º, ó, na data exata. Bianchini, isso vai ajudar muito o governador na campanha de 2022, né? No caso da sua reeleição. Pernambuco, o negócio é o seguinte, tudo isso que o Calil está vivendo já é o embate político de 2022. Correto. É justamente aquilo que eu estou falando. O que eles estão querendo fazer com o Calil agora?
o mesmo que fizeram com o Bolsonaro. Ou seja, eu instalo uma CPI, eu instalo agora um processo de impeachment para poder tomar tempo, né, do meu adversário, para que ele não tenha tempo para poder ficar pensando o que nós vamos, o que ele vai fazer ano que vem. Então, eu tenho que ocupar a mente dele. Então, esse é o processo. Concorda, Cássio? Né? E aí você já falou, tem alguém que foi nomeado pelo próprio governador, que está por trás disso aí, você citou o nome, né? Ou seja, faz parte. A partir do momento que nós já temos um deputado, que é o líder da bancada lá, que é do PSD, que é do partido do Calil, o Zema nomeia um outro que é adversário político para ser o representante de Minas Gerais. Ou seja, ele não quer ninguém que seja do partido do seu adversário que esteja olhando os interesses de Minas. Não é? Então começa a questão política. E o fato do Zema estar pagando o salário em dia e ter anunciado que vai pagar o 13º até o dia 15 de dezembro é questão política para o ano que vem. Porque, na realidade, se você for analisar, o que o Zema fez até hoje? Na realidade, se ele colocou as contas, pagou as prefeituras e está colocando o salário em dia, não foi porque o governo do Estado se tornou uma oitava maravilha com a sua administração, não. É porque ele recebeu recursos que não estavam previstos, que é o recurso da Vale. É tanto que já anunciou que não tem recurso para pagar reajuste, né? Qual reajuste que o funcionarismo teve nesse tempo todo do governo Zema? Nenhum. O único que teve um reajuste foram as forças de segurança, que tiveram 3 parcelas e o Zema aprovou só uma. Né? A Assembleia aprovou 3 parcelas, né, de reajuste, e o Zema resolveu pagar só uma, só a primeira, e não quer mais negociar. E vai entrar nessa esteira porque o Estado, eu acho que tudo isso é uma questão política. O ministro Barroso, você não tocou nesse assunto, Pernambuco? Está me ouvindo aí, Pernambuco? Pode falar. O ministro Barroso deu um prazo de 6 meses para Minas aderir ao plano de recuperação fiscal junto ao governo federal, senão Minas vai ter que pagar tudo aquilo que deixou de pagar de parcelas que devia a União, tá certo? E não tem condição de pagar, o Estado não tem como pagar isso. Então, eu acho que o Zema, para tirar isso dos ombros dele, ele pediu uma ajudinha do Barroso, isso para mim fica muito nítido, ao ministro Barroso dar 6 meses para o Estado aderir ao plano de recuperação fiscal. Isso foi jogada política também por trás, para o Barroso dar isso aqui para o Zema tirar das costas dele. Não sou eu que quero, não. É o Supremo que me deu prazo para poder fazer isso. Para tirar dele esse peso. Eu não sei se você concorda com isso, Lindenberg. Não, concordo plenamente. Tanto é que, desde quando houve o decreto de emergência financeira, lá atrás, no governo anterior, o Zema, o governo de Minas, para não personalizar, o governo de Minas deixou de pagar todo esse período que está aí, o que somaria hoje 140 bilhões de reais. 140 bilhões de reais seria a dívida de Minas com a União. Isso, é a dívida. É a dívida de Minas com a União. Então, como você também sabe, tudo isso, mais do que um jogo político, é um jogo eleitoral. Quer dizer... Não, e o orçamento anunciado para o ano que vem, mais ou menos, o Lindenberg, ele já está com um déficit maior, que era o déficit que tinha o governo anterior. Ou seja, 13 bilhões. Exato, o Estado não colocou as suas contas em dia, na realidade. Ele não se ajustou a nada. Nada. Em nenhum momento Sim. O Estado ajustou as contas. Tanto é que está deixando um déficit de quase 13 bilhões de reais, quantia essa superior ao que foi deixado pelo governo passado, o governo Fernando Pimentel. Sim. E deixando ainda de pagar as dívidas do Estado com a União. Então, ou seja, qual foi a verdadeira administração, qual foi o verdadeiro feito em termos administrativos desse governo que nós temos aí? Nenhum. Ele alugou uma casa, né? Ele alugou uma casa para não viver no palácio. Ele lava sua louça, né? Passa o pano na casa. Exatamente, lava a louça. Vai no banco sozinho. Pelo menos economiza alguma coisa, né?
Pelo Então, menos economiza Não, e alguma agora coisa. a questão... Não tem alguém para lavar a louça para Pernambuco, ele. economiza um cafezinho, né, Pernambuco? E, pelo amor de Deus, né? O exato. café, inclusive, Então, assim, o café, inclusive, ele toma lá no Palácio da Liberdade, lá no Palácio da cidade administrativa. Tiradentes. Ué, enquanto isso, o funcionalismo está míngua. O funcionalismo ele tá tão, vamos dizer assim, fragilizado, que o simples fato do cara colocar o seu pagamento em dia, pagar o seu 13º, que nada mais que obrigação, parece que foi um grande feito do governo. não é. E, Não fez e a nada. gente sabe que se não fosse o dinheiro da Vale, não estaria sendo possível fazer isso. Porque não houve dele nenhuma melhora, ele não enxugou as contas, ele não trouxe grandes investimentos para o Estado para aumentar a receita. Não houve isso. E na realidade, se você for analisar, cara, nós tivemos em relação ao ano passado um aumento de receita muito grande com a variação de preços. Né? E a gente retornando nisso aqui, né? Aí eu vou voltar um pouquinho, se vocês me permitem, lá naquela questão que hoje o pessoal está sentando o bambu nessa questão do auxílio emergencial, desse Auxílio Brasil de R$ 400. Por quê? Porque ao furar o teto de gastos, você vai aumentar a inflação, porque você está aumentando o dólar, o mercado, vamos dizer, a bolsa está caindo, o dólar está aumentando, você vai aumentar a inflação. Então, na realidade, isso que você vai dar a mais para o pobre, você vai retirar dele lá no preço final. Lá no preço final. Então, o pobre é que vai pagar, no final da conta, por esse Auxílio Brasil. É o pobre que vai pagar a conta disso, porque ele sente muito mais pesadamente a inflação. Muito mais pesadamente a inflação. Olha, Bianca, Bianchini, inclusive com o aumento de preço dos alimentos, né, que atinge duramente a população mais pobre. Né? Essa é que é a questão. Agora, eu só queria dizer uma coisa, Pernambuco, em relação ao Calil. Eu acho que com todo tiroteio, né, e esse é um tiroteio mesmo das eleições do ano que vem, você vê que o Calil teve um trunfo aí, na semana passada, quando o pessoal apontou que, se o país todo tivesse tido a atitude que Belo Horizonte teve durante a pandemia, a gente poderia ter aí a metade dos mortos que o país teve, né? Ou seja, se seguisse a maneira, né, com que a pandemia foi enfrentada em Belo Horizonte. É um grande trunfo do Calil. O Calil fechou, o Calil brigou, o Calil fez cara feia. Eu acho que é uma coisa que ele tem para mostrar. E, imediatamente depois, já acha uma gravação, ou seja, a política é muito dinâmica. Né? Agora, um detalhe. Não sei se você viu a defesa dele, né, Pernambuco? Eu li o Calil se manifestando a respeito da gravação, aonde ele espera que ela seja toda vista no contexto, né, que foi falado. Ele falou assim, aquilo ali, na realidade, é uma gravação que, do ponto de vista jurídico, ela não tem validade, ela tem que ser retirada. Você não pode fazer uma acusação baseada em provas obtidas de forma ilícita. Então, isso não pode acontecer para acusar ninguém. Então, do ponto de vista jurídico, elas não prestam, né? Do ponto de vista jurídico, elas não prestam. E ele ainda fala o seguinte, você tem que ser analisado o contexto. O que eu falei foi em outro contexto, ali você está vendo trechos, então eu quero que ela seja colocada do modo todo. E como eu falo, eu não sei se você vai abordar, o Pernambuco, a questão política do governo do Estado, ela já está posta também. Ontem, eu não sei se você vai comentar sobre isso, aí eu aguardo, foi o posicionamento do Rodrigo Pacheco já caminhando para o PSD. Sim, esse tema eu ia falar daqui a pouquinho, mas você já antecipou. Mas só completando um pouco a informação, Bianca, a transmissão do coronavírus aumenta em BH e se aproxima do nível de alerta. O indicador não apresenta queda desde 13 de outubro, conforme o balanço da Prefeitura. Ocupações do leite, de UTI e de enfermaria tem alta por corte de vagas. Então, a situação tá aí do coronavírus, tá bom? Tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado, senão o bicho pega com força e tem que usar máscara, álcool em gel, nada de aglomeração e cuidar. Com relação à questão, se quiser comentar, Bianca, esse assunto, pode comentar, viu? Com essa questão aí de Belo Horizonte, né? Que aumenta a transmissão do coronavírus em Belo Horizonte. Eu não vi isso hoje, não. Eu vi o contrário hoje. Então, está aqui. Eu ouvi o Carlos Starling falando da efetividade da vacinação. O Pernambuco, Engraçado. eu estava vendo hoje a situação na Rússia, não sei se você viu, Pernambuco,
a Rússia falando da quarta onda do coronavírus. E no próprio Reino Unido também, eles já pensando em algumas medidas restritivas por causa da quarta onda. Mas isso está acontecendo nos países onde a vacinação não avança. Nos Estados Unidos está uma confusão tremenda, porque muita gente não quer tomar vacina, né? Nos Estados Unidos, aqui muita no gente contra a Brasil, vacina. apesar de lentamente, hoje você tem, me parece que mais da metade da população brasileira já com as 2 doses. Então, querendo ou não, ela está caminhando a passos lentos, mas ela está caminhando, então ela está avançando. Então, o risco para nós da quarta onda ele é bem menor, por exemplo, do que na Rússia, do que na própria Inglaterra. Né? Então, assim, sei lá. Não, faltando a política, viu, Lindenberg? Eu tenho uma informação essa semana que o Márcio Lacerda pode ser candidato a governador em 2022. Pode ser. E com relação ao Rodrigo Pacheco, que deixou de ficar no DEM, no União Brasil, e vai se filiar ao PSD, né, do Kassab. Já está certo, e com certeza esse pode ser o candidato da chamada terceira via, tão propalada e querida pela Rede Globo Televisão. Aliás, Pernambuco, ontem houve um jantar em homenagem ao Rodrigo Pacheco, lá no Palácio do Ibanez, no Distrito Federal. Um jantar, assim, de lagosta e tudo mais. Uma coisa Mas lagosta é bom. Você não gosta de lagosta, não? Como é que é? Não gosta de lagosta? Mas por que não? Claro. Ué. Eu gosto. Nada contra. Nada contra. Nossa Senhora, é um bom. Não, nada contra, Pernambuco. Aliás, você vê, você que mora no litoral, está aqui por acaso. Por acaso? Vilé ganhou. Vilé ganhou. Aqui. Mas você que sempre saboreando lagosta lá nas costas de Pernambuco, do seu estado natal, o que eu quero dizer é o seguinte, é que houve um jantar ontem na Babesco para o Rodrigo Pacheco, lá em Águas Claras, lá em Brasília, já saudando como uma possibilidade real da entrada dele na chamada terceira via. Agora, eu acho que a terceira via é uma coisa muito complicada, porque você tem uma bipolarização aí entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Dificilmente você vai conseguir quebrar essa bipolarização e entrar nessa terceira via. Mas acho muito difícil, por mais que o Rodrigo Pacheco tenha manobrado bem esse período aí, ele tem feito uma boa articulação, ele prorrogou o prazo da CPI, né? que foi um lance de certa ousadia, desagradou, inclusive, lá o Palácio do Planalto, né? Mas ele tem se comportado razoavelmente bem. Ocorre que, para você quebrar essa bipolarização, é muito difícil, porque, na verdade, são 2 candidatos fortes, cada um à sua maneira, cada um administrando o seu potencial de votos. É uma situação muito difícil você quebrar essa possibilidade aí, essa bipolarização, e meter uma cunha no meio disso aí para criar a terceira via. Eu acho muito difícil. Ô, Lindenberg, mas você não acha... Eu quero lançar um desafio para vocês. Eu não apareço. Eu quero lançar um desafio para vocês. Pode, sim, fica à vontade. Eu acho que essa possibilidade do Rodrigo Pacheco ser terceira ou segunda via, sei lá, é muito real, muito concreta, tá? E nós vamos conversar daqui a 8 meses, né? Depois das convenções, tá? Em junho. Você está pensando nos 12%? Você está pensando nos 12%? Eu aposto que o Ciro vai ser vice do Rodrigo Pacheco. Pode ser. Na política, tudo é possível. Tudo é possível. Na política, tudo é possível. Ninguém desgastou mais o Lula do que o Ciro essa semana. Ninguém. Quê? Ninguém desgastou mais o Lula
Eu tenho visto assim, o que os ciristas estão falando, mas está uma campanha contra o Lula por causa das sequelas da Covid, chamando as vítimas da Covid, falta de sensibilidade do Lula e tal e tudo. Foi uma conversa pesada do pessoal do Ciro, entendeu? Da tropa de choque do Ciro. Quanto Então, tirou isso de voto do Lula? Quanto isso tirou o voto do Lula? Não tira voto do Lula, mas sei lá, pode votar. Quando você dá uma do mesmo tamanho. Vocês estão falando aí do Lula e tem o editorial do jornal. Eu não acho que o Pacheco seja uma alternativa ao Lula. O Pacheco é uma alternativa ao Bolsonaro. O Pacheco vai com o Lula para o segundo turno. Exatamente. Falando em Lula. Não é para tirar a voto do Lula, é para tirar a voto do Bolsonaro. Mas e tem outra coisa também, o caso. A entrada do Rodrigo Pacheco no PSD, ela equilibra um pouco o jogo na luta do governo do Estado, no interior do Estado. Porque no interior, o Calil ele predomina na região metropolitana, mas o Zema está muito bem no interior do Estado. E a vinda do Rodrigo Pacheco para o PSD, o Rodrigo Pacheco ele tem muita influência no interior do Estado. Eu acho que dá uma certa equilibrada no jogo político do Estado. Exatamente. E tem um detalhe, fortalece o Calil. Agora, essa possibilidade, Lindenberg, do Márcio Lacerda vir a disputar o governo do Estado, não descarto, não. Entendeu? Isso também é possível, porque em política a gente vê até boi voar. Já que vocês citaram o Lula, eu queria dizer, olha, o editorial do jornal O País, que é da Espanha... Inclusive, o Pernambuco, eu não tiro uma dúvida, ele vir com o apoio do Lula. Sim. Muito bem, você está bem informado, viu? Olha só, editorial do El País, jornal espanhol, diz que o tempo deu razão a Lula, né? Lindenberg. O editorial do jornal El País, que é da Espanha, né? Afirmou nessa quinta-feira, abre aspas, que o tempo provou que Lula estava certo. O texto relata que Lula tinha razão quando se dizia inocente e vítima de uma perseguição judicial por meio da Lava Jato, capitaneada pelo ex-juiz Sérgio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ex-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Então, a imprensa espanhola, a imprensa internacional, reconhecendo que o ex-presidente Lula sofreu essa perseguição, né, também midiática aqui no Brasil, e essa situação toda formada em cima dele para tirá-lo do jogo em 2018. E aí, queria que vocês analisassem esse editorial do jornal El País, que é um jornal de grande circulação na Espanha. Eu acho que a grande falha do PT é não ter criado uma narrativa de inocência do Lula. Mesmo quem vota no Lula, as pessoas que eu converso, não sabe dizer que o Lula é inocente. Tá? Todas essas provas, como é que a gente fala? Esses processos, né, que estão sendo revistos, as pessoas têm muito mais uma visão de que é uma brecha jurídica, etc., do que necessariamente o Lula não fez nada. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? É o que eu ouço. Eu cobro isso da esquerda, de maneira geral. Falo, vocês não têm uma narrativa que convença as pessoas da inocência do Lula. Ele vai ter voto, mas não porque as pessoas acham que ele é inocente. Eu concordo com você, Bianchi. Ele vai ter voto porque as pessoas lembram dele, lembram do como elas estavam no governo dele. Claro. E para essas pessoas não importa se ele fez uma coisa errada ou não. Importa que elas estavam melhores do que elas estão quando ele estava lá. E a Lindenberg? Veja só aqui, ó, acabei de receber aqui agora. Gastos públicos. Comissão da Câmara aprova PEC que libera 83 bilhões de reais e fura o teto. Sim, está aí. Ó. Aqui. O teto está furado há muito tempo, viu? E com esse período de chuva, tem que... Vai molhar a casa toda. Para não ter goteira, viu? Vai molhar a casa toda. Isso aí não é pedalada, não, gente? Deve isso ser. Aí? Mas só valeria se fosse para Dilma, né, moçada? Isso aí, ó. Isso é mais do que pedalada. E falar em Dilma, Pernambuco, dá uma olhada hoje, uma importantíssima, que o governo da Paraíba ele fez uma parceria com uma empresa suíça em que eles vão, entre aspas, Pernambuco, estocar vento. Como é que é? É um projeto fantástico, em que eles utilizam a força eólica, olha só, para você
está em torres de mais de 120 metros de altura, blocos de concreto de mais de 35 toneladas, enquanto você tem o vento. Na falta do vento, esses blocos serão jogados para baixo por guindastes, acoplados a um aparelho mecânico que vai gerar energia com a força desses blocos caindo, gravitacional. Então, eles estão, entre aspas, Pernambuco, me desculpe o negócio, a coisa eu foi entendendo, estocando vento. Ou seja, Nossa, produzindo energia, é isso aí, um processo revolucionário na Paraíba, que eles vão produzir energia no momento que não tem vento, com os blocos que foram içados no momento que tinha vento. Ou seja, entre aspas, Pernambuco, eles estão estocando vento. O Nordeste é sempre o Nordeste. Ô, Nordeste, Paulo, olha, eu vou dizer para vocês, nordestino burro nasce morto, viu, gente? Não, mas esse projeto é da Suíça, viu? Esse grupo Sim, é suíço. mas é da Paraíba, né? Na Paraíba que está lá. No Rio Grande Mas do olha Norte, aqui. tem Fortaleza. Ô, O nordestino burro nasce Bianquinho. morto. Ô, Oi, Bianca, Carlos. só um minutinho, Bianca. Não, só um negócio, é uma frase só, você sabe que eu sou rápida. Tratar uma licença poética como essa de estocar vento como burrice, para mim, é coisa de gente burra, tá? Viu? Não, mas olha só, eu estou mostrando que eles estão provando que é possível, olha só. Não é que eles estão estocando. O que eu estou achando curioso é que quando a Dilma disse que era capaz de estocar-se vento, todo mundo riu dela, né? Pois é isso que eu estou falando. E é isso que eu estou mostrando agora, que eles estão desconstruindo isso aí. Carlos Lindenberg, você foi convidado a participar, através do Ministério Público de Minas Gerais, do lançamento do novo portal com foco na melhoria da acessibilidade e facilidade de navegação pelo usuário. Você, mais dois jornalistas, né, famosos aí, né, posso citar o nome aqui, um Eugênio Butti, que é uma figura muito conhecida na área de comunicação, e a Cristina Moreno. Então, um grande prestígio junto ao Ministério Público para participar do lançamento desse novo portal do MP, viu, Lindenberg? Parabéns aí pela sua participação nesse evento. Muito obrigado, Walter. Eu vou levantar, inclusive, uma tese meio polêmica lá, que a PEC 5, hein? A PEC 5 foi detonada lá e o Lira disse que o jogo ainda não acabou. O jogo não acabou ainda, é verdade. Mas eu vou levantar uns temas polêmicos lá. Então, uma das coisas que me chama a atenção é por que tem essa vamos chamar, essa cobertura, essa coisa, blindagem do Ministério Público, né? É uma coisa que eu vou levantar isso lá amanhã. Por que o Ministério Público é tão hermético que não se deixa ter um controle social sobre ele? São todos, é tudo eles. Quer dizer, é uma coisa que impressiona, a mim, pelo menos, impressiona. Eu vou colocar esse tema, evidentemente, como um tema de reflexão, para que as pessoas que estejam participando, e terá uma participação pelo YouTube, né? Ou seja, deve ter muita gente participando, eu vou levantar uma tese desse tipo. Por que o Ministério Público é tão hermético nas suas decisões, apesar de que, essa semana agora, um cara lá foi punido, né, exemplarmente, porque fez uma bobagem lá e usou o nome de um terceiro para bancar uma defesa da Lava Jato, né? Foi um procurador de justiça da Lava Jato, lá em Curitiba, que pagou, inclusive, um outdoor, usou, segundo, né? Ele disse que não foi dinheiro privado, mas o Conselho Nacional do MP decidiu pela exoneração dele do cargo de procurador de justiça. O cara perdeu um cargo desse, um salário excelente, numa época dessa, só sendo doido, viu? Porque brincadeira. Agora, aquela história, né? Ele estava navegando numa onda muito favorável, mas esqueceu que depois da onda tinha o tubarão lá atrás esperando ele. O tubarão lá, pegou ele, viu, Bianca? Falar nisso também, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu 2 promotores da de Uberlândia, não sei se você viu, com afastamento também, aí com relação à questão do GAECO, né? Isso.
Eu acho que começa, até esse é um dos temas que eu vou levantar amanhã, começa a abrir-se um pouco o Ministério Público, né, para esse tipo de, digamos, controle social, vamos dizer outra palavra. Isso é bom, isso é interessante. Eu só não acho que é legal esse hermetismo do Ministério Público. Eu acho que precisa abrir-se um pouco mais. Não necessariamente como queria o Arthur Lira, botando lá gente do Congresso para, quem sabe amanhã ou depois, ser até absolvido lá por eles. Né? Mas, enfim, esse hermetismo precisa acabar. É preciso que haja um controle social, de alguma maneira, sobre isso aí. Até mesmo também, o Carlos, para o próprio inclusive, judiciário também, né? O próprio judiciário também. Eu acho que tanto o Ministério Público quanto o judiciário eles têm que se abrir um pouco para esse controle social. Porque há muitas coisas que acontecem no âmbito do judiciário, nós estamos vendo aí essas questões dos super salários, né, que são pagos aí ao Poder Judiciário. Você vê que a União gastou, não sei em quantos anos, 2,4 bilhões com esse pagamento aí de férias de 60 dias de juízo, que não tiram as férias para poder receber. Primeiro, que nenhum outro trabalhador nesse país tem 60 dias de férias. É verdade. Exatamente. Olha, e só explicando para quem está nos acompanhando. Tem 60 dias de férias. E aí os caras já entram 30 dias de férias com 30 dias de recesso, que dá 60 dias de férias, ele não tira e vai receber. Nenhum outro cidadão nesse país tem isso. E, aliás, nenhum outro cidadão nesse país tem um salário tão alto quanto se paga no judiciário brasileiro, que você tem todos os outros poderes que estão no teto, mas tudo deles pode vir fora do teto. A ajuda disso é fora do teto, e o auxílio disso aqui é fora do teto, e aí você tem juízes, promotores recebendo 200, 150 mil reais de salário por mês. Então, é um absurdo esse tipo de coisa. Só explicando a PEC 5, que foi derrotada lá na Câmara Federal, o Lira, abre aspas, ele diz o seguinte: primeiro que era para ver a questão de iria alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, abre aspas, nós temos que obedecer ao resultado em relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota. Eu acho que todo poder deve ter seu código de ética. Todo poder merece imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em 3 votações para fazer uma análise política. O jogo só termina quando acaba. Então, a coisa ainda pode voltar ao plenário, embora essa PEC ela foi derrotada, mas regimentalmente é a condição dela voltar ao plenário. Gente, estamos terminando o nosso bate-papo de hoje. Queria saber as considerações finais da Bianca Alves, do Carlino Eberg e do Coronel Bianchini. Fala, Bianca, vai tomar cerveja Heineken aí, Pedro Leopoldo, ou não? Ou vai tomar Itaipava? O trem aqui está em Brasília. Como tudo nesse país, resolve em Brasília. Então, vamos esperar. Bianca. Eu acho até engraçado. Bianca. Eu não gosto de cerveja, não gosto de... Bianca, me diz uma coisa. Qual é o problema? Eu andei lendo essa coisa, mas muito por alto. Qual é o problema da Heineken em Pedro Leopoldo? Então, alguns lugares que querem que a Heineken vão para lá, né, primeiro. Mas, basicamente, o Lindenberg, foi uma melação danada do governo Zema, sabe? Eles simplesmente liberaram o empreendimento. Eu falo muito que a Heineken, quando quis vir para cá, ela sabia que o buraco é mais embaixo, literalmente. Né? É uma região de karst, de cavernas, é uma região mais frágil. Então, ela sabe muito bem onde é que ela estava se metendo, sem querer fazer trocadilho. Tá? O governo Zema quis ser mais realista que o rei, tá? E deu uma licença de construção para a Heineken sem pedir estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental. Liberou geral, o que não era necessário, entendeu? Tá. Eu penso seriamente que a comunidade ambiental, vamos dizer, de consultores, etc., etc., ficou putíssima com isso e está criando dificuldade. Tá? Eu acho que... Sabe aquela coisa da navalha de Ockham? Quando você vai procurar aí a solução mais simples? No fundo, é isso que está acontecendo. Tem muita gente aí que está chateado com essa história. Porque os motivos que são apontados são meio ridículos.
Ah, a Caverna de Luzia. Luzia, minha conterrânea, a brasileira mais antiga, né? De 12 mil anos atrás e tal. Eu brinco muito que eu falo que Luzia já estava morta e enterrada, entendeu? Quando começaram essa bagunça há mais de 12 mil anos. Tá? Não é Tá igual essa a questão. Inês. 11.500 anos. Ela já estava morta e enterrada. Não tem nada a ver com essa história. Do lado da Caverna de Luzia tem uma mineradora, a 400 metros, tá? Ou seja, não vai ser uma cervejaria que vai piorar a vida da Caverna de Luzia, que ela nem está lá mais e tal. A água, tá? A água é um problema. Claro, água, né? Vai usar água subterrânea e tal. Não é água de abastecimento da região, né? Usa o sistema Copasa, mas é claro que, como todo manancial de água, tem que ser olhado, tem que ser... tem que haver estudo mesmo de uso, porque a gente não pode abrir mão, é um recurso natural que vai faltar, não pode gastar à toa. Agora, eu acho que, que o que aconteceu nessa história toda foi isso, um assodamento do governo Zema, que, como vocês mesmos disseram hoje, não tem muita coisa para mostrar, a não ser, né, a vida da Heineken aqui para Grande Belo Horizonte, e que decidiu liberar geral, né, a grosso modo, abrir as pernas, sendo que o cara nem estava querendo fazer sexo, entendeu? Eu não sei para quê. Sério. É negócio de doido. Eu tô lendo aqui, viu, Bianchini? Homem é preso após caçar onça preta e se gabar em redes sociais. Isso aconteceu lá no Maranhão. Ele foi preso em flagrante porque mataram a onça preta, que é uma espécie rara, né, da fauna brasileira, na cidade de Arame, lá no Maranhão, a 476 quilômetros da capital, São Luís, né, onde o animal foi abatido com tiros de espingarda. Quer dizer, o sujeito que faz um negócio desse com um animal, desse, uma onça preta, um animal em extinção belíssimo, ainda põe nas redes sociais, puta que pariu, um cara desse merecia ser punido severamente, severamente, pela estupidez, pelo crime ambiental que ele cometeu. Um animal belíssimo, entendeu? Que foi abatido e o sujeito imbecil, idiota, ainda faz um vídeo e põe nas redes sociais. Mas foi preso e a Polícia Civil do Estado do Maranhão está também investigando mais 2 homens que aparecem no vídeo ao lado desse assassino vagabundo e pilantra que matou esse animal. É duro. Infelizmente, a gente vê a notícia Sabe o que é isso, Pernambuco? É a certeza da impunidade. Ou seja, o cara acaba de cometer um crime ambiental e ele expõe na rede com a plena convicção de que nada vai acontecer com ele. Nada vai acontecer exatamente. com ele. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos, onde as pessoas cometem crimes e se gabam nas redes sociais. A gente vê vários bandidos aí que estão sendo presos porque ficam ostentando dinheiro lá nas redes sociais, não sei o quê, e aí chama a atenção da polícia e acaba sendo preso. Mas é a plena convicção de que nada vai acontecer. É um país onde a justiça é lenta, a gente sabe disso, ela tarda e falha, né? Ela tarda, mas não falha, não. Ela tarda e falha. Então é isso que acontece nesse país, né? Onde as pessoas, inclusive encorajadas por alguns, né, Pernambuco, que nós estamos num país onde a degradação ambiental ela vem sendo incentivada por várias pessoas, né? Sem a gente, e as pessoas não levando em conta, inclusive, uma questão governamental de que nós ainda vamos pagar muito caro por essa degradação ambiental. O país ainda será severamente punido por essa degradação ambiental e sem tomar consciência de que, se nós preservarmos, nós poderemos receber muito mais recursos do que isso, né? A preservação da natureza ela haverá de ser muito mais rentosa do ponto de vista financeiro do que a sua degradação. Até quando nós vamos chegar nessa? Talvez, se mudando de governo, a gente tenha isso aí. Mas também tem que mudar a consciência do povo. O sujeito que tem hoje milhares de cartuchos, né? Tem munição, 6 mil tiros à disposição para comprar e mais de 40 armas para sair caçando, matando o que ele quiser, é brincadeira, né? Hoje eu recebi uma oferta para comprar uma carabina, quase que um fuzil. Está sendo fácil comprar. Né? Carlos Lindenberg, olha, bom te encontrar novamente, a Bianca e o Coronel Bianchini. Alguma mensagem final aí, Lindenberg? Não, Pernambuco, aguardar aí os desdobramentos dessas 2 crises que nós estamos aí, né? Essa da CPI da pandemia, que o relator deve anexar novos nomes para serem investigados, e essa confusão aí do Paulo Guedes com o furo aí do teto de gastos, né? E esse 73 bilhões de reais para gastar
com uma campanha eleitoral, né? Tá bom. Terminando, fazer uma pergunta para a Bianca Lindenberg e para o Bianchini. Falamos aí da lagosta grelhada, levantada aí pelo Lindenberg, lagosta que realmente uma lagosta grelhada e um bom vinho, olha, é maravilhosa. Agora, qual é o melhor? Aquela carne de sol lá de Montes Claros, 4 dedos, com uma mandioca, uma cachaçinha, uma lagosta grelhada e um bom vinho. Hein, Bianca? Claro que é a carne de sol. Não sei como é que você tem dúvida disso, Walter. E aí, Lindenberg? Uma carne de sol com a Coca Zero, tá? Pô, tá bom, viu? Tá bom, vou acreditar, viu? Você sabe que eu não bebo, né, Walter? Eu sei disso. Eu sei disso. E aí, Lindenberg? Mais uma coisa além do nome. Eu sou doida com Coca Zero. E Lindenberg, e aí? Claro que a carne de sol, sabe? Chamada dois pelos. Arroz com piqui? Dois pelos. Não. 2 pelos. A carne de sol original, que é de Mirabela, nem é de Montes Claros, é chamada carne de sol de 2 pelos. Eu sei porque eu a conheço muito bem. Tá. E eu também, aproveitando, viu, Bianca, tem um amigo nosso, eu não vou citar o nome dele aqui, que estava lá para o lado norte de Minas, estava passando férias lá, se escondendo da Covid. Aí eu falei, quando você voltar para Belo Horizonte, esquece da gente não, aquela carne de sol, aquele piquezinho, traz um piquinho, a cachaçinha que tem lá na fazenda dele. Isso foi lá para junho, a gente já está em outubro, né? Praticamente outubro, né? Praticamente chegando em novembro já. Mas até hoje eu estou esperando essa carne de sol. Mas um dia ela chega. Fé em Deus, Padre Cícero, que um dia ela chega. Ô, Pernambuco, você me falou desse negócio de arma, mas foi um assunto que você não abordou. Você vê onde que nós estamos chegando nessas brigas, né? O Bolsonaro foi lá em Aparecida e tomou um sermão lá do bispo, que pátria amada não é pátria armada, né? E você viu uma reação de um deputado do bolsonarista lá de São Paulo, que chamou o Papa de vagabundo, chamou o bispo de pedófilos, e ele só retornou depois de uma ameaça do Dom Valmor, né, que é o presidente da CNBB, de processá-lo criminalmente. Eu acho que a CNBB vai fazer isso, né? Sim, com certeza. E também da repercussão, porque foi tão ruim para ele, né, de chamar o Papa de vagabundo, aquela coisa toda, que seu próprio eleitorado, ele só retornou, inclusive depois pediu desculpas, disse que se excedeu em relação ao Papa, mas você sabe aquelas desculpas esfarrapadas onde o cidadão ele só fez aquilo porque ele viu que ele teria um prejuízo político grande em relação a essas ofensas. Então você vê como é que nós estamos disseminando um ódio nesse país, que nós temos que tomar cuidado com isso, né, por causa dessas questões políticas, né? Então você é o ponto de uma pessoa chamar o Papa, né? Eu sou cristão, eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu sou cristão e respeito todas as religiões, todas elas, né? Acho que o nosso Estado é laico, então nós temos que respeitar todas as religiões, mas jamais eu chamaria qualquer líder de qualquer religião, por mais qualquer desconfiança que eu tenha, de vagabundo, de pedófilo, porque essas coisas são pontuais de algumas pessoas, não são de organizações de nenhum sistema, né? Bem lembrado, Bianchi, bem lembrado. Agora, isso aí, infelizmente, o mundo está cheio de idiota, de babaca, de imbecil, como esse sujeito que matou essa onça preta lá no Maranhão. Infelizmente, né, nós temos 2 lados, né, da tomada, tem o positivo e o negativo. E aí, essas figuras são negativas, com certeza. E, infelizmente, né, ou melhor, felizmente, estão bem distantes da gente. Agora, ele vai pagar um preço alto na justiça, com certeza, vai receber um processo. É natural, pelo que ele falou, pela agressão que ele teve, que ele cometeu, porque tem um detalhe: a liberdade de expressão tem limite. Tem limite e, para isso, existe a lei. Quando você ultrapassa a lei, você responde judicialmente. E aí tem lá a questão da difamação, da injúria e da calúnia. Então, ele responde, e aí eu quero ver se esse eleitorado dele vai ter vergonha na cara de o ano que vem votar nele outra vez. Um abraço, Bianca. Vamos tomar Heineken enquanto a Itaipava não chega. A carne de sol vai chegar um dia, com certeza, e a segurança pública de Minas Gerais está cada vez melhor, com a gloriosa Polícia Militar do Estado. Forte abraço, Bianchini, Carlos Lindenberg e Bianca Alves. Valeu? Ademar, vamos em frente, que atrás vem gente. Valeu, um abraço. Vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.